Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente resolver as questões objetivas do PISM-3 do ano passado, de 2024. Porém, vocês vão notar aqui que eu não vou resolver as 5 questões objetivas, já que nesse ano teve uma mudança. Então, a parte de polinômios que era cobrada antigamente não vai ser cobrada mais no PISM desse ano. Eles vão substituir pelas questões de logaritmo. Então, pode ser que venha logaritmo na prova desse ano, ok? Então, eu vou fazer aqui 4 questões da prova do ano passado que eu estou excluindo a questão de logaritmo, de polinômios, ok? Então, a questão 16 é a seguinte questão. Considere no plano cartesiano a reta S de equação x igual a 1 e a reta R que passa pelo ponto 4, 4 e é paralela à reta menos 2x mais 4. Sejam A e B os pontos em que a reta R e S intersectam o eixo das abscissas, respectivamente, e C o ponto de interseção de R e S. Qual é a área do triângulo ABC? Bom, vamos lá. A reta R tem o mesmo coeficiente angular dessa reta dada aqui, porque elas são paralelas. Então, a gente pode dizer que o coeficiente angular da reta R é igual a menos 2, já que esse carinha aqui é o coeficiente angular da reta menos 2x mais 4. Então, a gente pode escrever a reta R assim, olha, y, mx, mas o m a gente já sabe que é menos 2, mais um certo n, que eu não sei quem é. Só que eu sei que a reta R passa pelo ponto 4, 4. Então, para x igual a 4, o y vai valer 4. Dessa forma, eu consigo determinar o valor de n. Porque eu vou ter menos 8 aqui, passando para outro membro, fica 4 mais 8. Então, o nosso n vai dar 12. Dessa forma, a reta R tem a seguinte equação: y igual a menos 2x mais 12. Bom, os pontos A e B são os pontos onde as retas R e S intersectam o eixo das abscissas. A reta S, eu sei que ela intersecta, se o x é 1, é uma reta vertical, x igual a 1, então ela intersecta em 1, 0. E sempre que for interseção com as abscissas, a ordenada é nula. Bom, e a reta R, então, Rodrigo, é só igualar o y a 0, né? Isso aí. A gente vai ter 0, que é menos 2x mais 12. Resolve essa equação do primeiro grau aqui, ó. 2x igual a 12. Então, x é igual a 12 dividido por 2, que vai dar 6. Então, a reta R, ela vai passar nas abscissas no ponto 6 e 0. E, por fim, o ponto C é o ponto de interseção entre as retas R e S. Então, para eu achar a interseção, é só eu trocar o x de S lá no x de R. Então, a interseção entre R e S é só trocar o x por 1, a gente vai obter y, que é igual a menos 2 vezes 1, mais 12. Bom, mas menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 mais 12 é o famoso 10. Então, a interseção aqui, o outro ponto, então esse aqui é o ponto A, né? Esse aqui é o ponto B. E nós acabamos de determinar o ponto C.
que é o ponto 1 e 10. Bom, aqui agora você tem os 3 pontos. Sempre que as coordenadas forem com números pequenos, eu aconselho que vocês façam o desenho, tá? Aqui você pode usar aquela forma da área, que você faz assim, a área é a metade do módulo do determinante que você obtém quando monta o determinante 101, 601, 110, vai achar a área. Mas aqui, como eu falei, os números são pequenos, né? Então você teria aqui, ó, vou ficar meio torto aqui, mas só para passar a ideia. Ó, o ponto 10 está aqui. Ó, o ponto 10 está aqui. O ponto 60 estaria aqui mais ou menos. E o ponto 110 estaria ali em cima. Então, repara o seguinte, olha, você criou aqui um triângulo retângulo. Aqui é 1, aqui é 6, então esse cateto aqui vale 5. Aqui é 1, aqui em cima é 10. Então aqui está indo de 0 a 10, então esse cateto aqui é 10. Bom, a área de um triângulo retângulo é o semiproduto dos catetos. Essa área aqui vai ser base 5 vezes altura 10 dividido por 2. 50 dividido por 2 é também conhecido como 25. Então, a área é 25, letra A. Essa era a questão de número 16, a primeira questão objetiva lá da prova do PISM 3 do ano passado. Questão de geometria analítica. Questão 17 é uma questãozinha de combinatória. Então ele fala o seguinte, olha, em um casamento coletivo foram dispostas 20 cadeiras em fila. No dia da cerimônia compareceram 8 casais de noivos, que devem aguardar sentados o início da celebração. De quantas maneiras esses casais, esses 8 casais, podem ser dispostos nessas cadeiras de forma que cada noivo e cada noivo e respectiva noiva fiquem juntos, ou seja, em cadeiras adjacentes. O que eu aconselho vocês fazerem um problema desse? Já começa resolvendo as pendengas do problema. Então você precisa deixar os casais juntos. Então, ó, eu vou chamar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu teria, ó, casal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí sobraria aqui 4 cadeiras vazias. Bom, beleza. Então, a ideia, a modelagem do problema é mais ou menos isso. Agora a gente tem que só organizar essas coisas e contar como que a gente pode organizar essas coisas aqui. Bom, repara o seguinte: de cara, o casal 1 pode estar homem-mulher ou mulher-homem. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades para o casal 1, 2 para o casal 2, 2 para o 3, 2 para o 4, até o 8º casal. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, então eu tenho 2 elevado a 8 maneiras de ajustar esses casais, eles só trocando a ordem entre eles. Agora, vamos lá. Repare que eu tenho aqui 4 locais vazios ainda. Aonde que esse local vazio poderia ficar? Poderia ser aqui, poderia ser aqui, 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 aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poderia ser esse, 9, 10, 11 ou 12. Então, eu tenho 12 locais
Desses 12 locais, eu tenho que escolher 4 para ficarem vazios. Beleza. Prosseguindo. Uma vez feito isso, eu coloquei os casais do 1 ao 8 nessa ordem, casal 1, casal 2, mas eles poderiam permutar entre si. Então eu tenho permuta, permuta de permuta de 8. Permuta, permutação simples de 8 elementos. Bom, aqui ó, é 2 elevado a 8. 12 escolhe 4. É a famosa combinação de 12 4 a 4, que é 12 fatorial, 4 fatorial. 12 menos 4 vai dar 8 fatorial. E permutação simples de 8 objetos distintos é 8 fatorial. Bom, a resposta aqui, que se adequa a isso que a gente acabou de achar, é a letra B. A resposta desse problema, letra B. Ok? Bom, a questão 18, como eu pulei aqui, então provavelmente foi a questão que envolveu polinômios. A questão 19 é uma questãozinha de sistema linear. Basicamente, você tem lá combinatória, probabilidade, geometria analítica, sistemas lineares e agora o logaritmo. Bom, vamos lá. Considere K um sistema de equações cujas incógnitas reais são representadas por x e y. Então, a gente tem um sisteminha aqui, ó. Vou escrever esse sistema na forma ampliada aqui, ó. Pegar os coeficientes do x e do y, vai ficar 1, menos 1, 2 e 1. Só escrever a matriz ampliada com os coeficientes aqui. Ele quer que, de acordo com o número de soluções, o sistema linear é classificado como. Bom, eu geralmente gosto de resolver o sistema por escalonamento. Então, eu vou trocar aqui a primeira linha com a segunda. Então, eu tenho 1, menos 1, 1, 3, K e 2. Eu só escrevi a matriz ampliada e troquei a primeira com a segunda linha. E agora eu vou multiplicar essa primeira linha por menos 3 e vou adicionar na segunda. Então eu vou fazer a seguinte operação elementar aqui, ó. 1, menos 1, 1. Quando eu multiplicar por menos 3 vai dar 0. Menos com menos mais, vai ficar K mais 3. E menos 3 somado com 2 vai dar menos 1. Bom, repare que para esse sistema, para a gente discutir o sistema, é só a gente analisar esse K mais 3. Se o K mais 3 for diferente de zero, ou seja, se o K for diferente de menos 3, esse sistema vai ser sempre possível e determinado. E se o K for igual a menos 3, o sistema vai ser impossível. A gente vem aqui, é possível e determinado para qualquer K? Não. A gente viu que ele só é possível e determinado quando o K for diferente de menos 3. É possível e indeterminado? Não, esse sistema nem consegue ser indeterminado. Ou ele é possível e determinado, ou ele é impossível. Impossível se K é diferente de menos 3? Não. Ele é impossível se o K for igual a menos 3. Possível e indeterminado se K é igual a 3? Não. Possível e determinado isso. Então, ele é possível e determinado se o K for diferente de menos 3. Rodrigo, tem uma maneira de fazer usando um determinante. Sempre que você quiser verificar se um sistema é determinado, e aí é importante lembrar que a regra de Cramer ela é aplicada em sistemas determinados. Então, nesse caso aqui, eu poderia chamar essa expressão aqui, eu vou chamar de D
os coeficientes, ó, 3, 1, K e menos 1. Bom, como eu estou chamando isso aqui de D, eu quero usar aquela regra de Cramer, então isso aqui tem que ser diferente de zero. E a gente calcula esse determinante. O determinante é de uma matriz de ordem 2, é o produto da diagonal principal, que vai dar menos 3, menos o produto da diagonal secundária, que vai dar K. Bom, a gente isola o K para o lado de cá, então a gente vai ter que o K tem que ser diferente de menos 3. É outra maneira de fazer esse problema. Sai facinho também. Nem precisava usar o escalonamento. Ok? Então a resposta correta é a letra E. E a última questãozinha da prova do PISM 3 do ano passado, objetiva, foi uma questão de analítica. Olha, seja R a reta de equação mx mais b. A e B os pontos em que essa reta intersecta as retas S1, y igual a 3x, e S2, y igual a menos x sobre 5, respectivamente. O ponto M é o ponto médio do segmento AB. As coordenadas do ponto em que a reta R intersecta o eixo das ordenadas é. Então vamos lá. A interseção da reta R com S1 é o ponto A. Então, se é o ponto A, vamos chamar as coordenadas do ponto A de XA e YA. Então eu posso dizer que YA é igual a 3XA. E de forma inteiramente análoga, eu vou chamar as coordenadas do ponto B de XB e YB. Então eu posso dizer que YB é menos XB sobre 5. Agora eu sei que toda vez que eu tenho dois pontos, ó, se eu tenho um ponto A, XA, YA, e um ponto B, XB, YB, as coordenadas do ponto médio entre A e B vai ser a média aritmética das abscissas e a média aritmética das coordenadas. Bom, então vamos lá. O que que eu sei ali? Que XA mais XB dividido por 2 tem que dar, aqui as coordenadas do ponto médio aqui, ó, tem que dar 3. E que YA mais YB dividido por 2 tem que dar 1. Então eu chego na seguinte equação, ó. XA mais XB igual a 6 e YA mais YB igual a 2. Beleza. Agora vamos lá. Eu sei que o YA é igual a 3XA e o YB é menos XB sobre 5. Então eu vou fazer essa substituição aqui. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Então, eu tenho XA mais XB igual a 6. O YA é 3XA. E o YB é menos XB sobre 5. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar menos aqui de uma vez. Então, vai ficar menos XB sobre 5 igual a 2. Eu tenho um sisteminha agora de duas equações e duas incógnitas.
Posso resolver pelo método da adição, substituição, comparação, regra de Cramer, ah, do jeito que vocês quiserem aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou resolver pelo método da adição. Eu vou multiplicar essa segunda equação por 5 e vou adicionar lá na primeira. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. XA. Rodrigo, por que você multiplicou por 5? Por conta disso aqui, ó. 5xb dividido por 5 vai dar xb, só que com sinal negativo. Lá em cima eu tenho um xb com sinal positivo. Quando eu adicionar uma na outra, o xb vai sumir. Então, no primeiro membro ficou só 16xa. No segundo membro eu tenho 2 vezes 5, 10, 1, 6, 16. Então, o xa é 16 dividido por 16, que é igual a 1. Beleza. Se o xa é 1, quem é o xb? Bom, o xb eu sei que xa mais xb dá 6. Se o xa é 1, o xb só pode ser 5. Bom, mas se o xa é 1 e o y é 3xa, o triplo de 1 é 3. Então, o y lá é 3. E o yb é menos xb sobre 5. Então, o yb é só eu dividir isso por 5, trocar o sinal. Vai dar menos 1. Bom, estamos bem próximos do final do problema. Porque o ponto A é o ponto 1, 3. E o ponto B é o ponto 5 e menos 1. Ele quer as coordenadas lá da reta R de equação y, que é igual. Ó, a reta R é aquela reta que ele deu lá no início, ó, mx mais b. Mx mais b. Bom, mas a gente sabe que para x igual a 1, o y dá 3. Então eu venho aqui e coloco ó, 3 m vezes 1, m mais b. E para x igual a 5, o y dá menos 1. Então eu fico com menos 1 é igual a 5m mais b. Caí num novo sisteminha de equações 2 por 2. Bom, aqui ó, eu posso multiplicar essa primeira aqui por menos 1 e adicionar na segunda. Rodrigo, por que esse produto por menos 1? Porque eu quero eliminar uma das incógnitas ali. E se eu multiplicar por menos 1, eu vou eliminar a b. Então vai ficar assim, ó, menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. Menos m com 5m vai ficar 4m. O menos b cancelou com b. Então, dessa forma, o m vai ser menos 4 dividido por 4. Então, o m vai valer menos 1. Se o m vale menos 1, eu sei que 3 é igual a igual a m, que é menos 1, mais b. Ou seja, o b é igual a 3 mais 1, 4. Então, quem é a nossa reta R? É a reta de equação menos x mais 4. Beleza, agora a gente responde o que foi perguntado aqui sobre a reta. Olha, as coordenadas do ponto em que R intersecta o eixo das ordenadas. Para intersectar o eixo das ordenadas, a abscissa tem que ser nula. Então é só a gente trocar o x por zero.
Então, o y vai ser 0 mais 4, que vai dar 4. Então, o ponto tem que ser o ponto 0, 4. O ponto 0, 4, ele está ali na letra C. Ok? Então, com isso, nós findamos a resolução da prova objetiva de matemática do PISM 3 do ano passado. Então, bons estudos para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.